5 punições na FIFA e quase 120 milhões de reais em pendências. Esse é o grande problema em que se meteu o Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre um goleiro do São Paulo a caminho de Portugal. Te atualizo também sobre Bernard. Por que o atacante, herói da classificação contra o Bolívar, se mostrou chateado com o Cuca? Para completar, a terceira maior venda da década feita pelo Cruzeiro. Falo também sobre Emiliano Dias causando em sua chegada ao Internacional. Tudo sobre o Flamengo e a treta envolvendo a Libra, que ganhou novos contornos. Falo também sobre Neymar, que corre enorme risco de voltar a jogar somente em 2026. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que Douglas Costa quer voltar ao Grêmio e para isso ele topa abrir mão de uma cobrança de 5 milhões de reais que ele tem contra o Grêmio na justiça, além de aceitar salários bem mais baixos do que o do restante do elenco. Quero contar também que o Santos manteve 15% do valor de uma venda futura do atacante Luca Meireles, jogador de só 18 anos de idade que tem se destacado com a camisa do Shakhtar. Para completar o giro de notícias, registrar que Zubeldia já começou a trabalhar no Fluminense nessa sexta-feira. João Marcelo está de volta à zaga do Cruzeiro depois de 7 meses. O defensor passou por um enorme problema físico. Tem novidade também sobre Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo, terminou seu namoro com Caroline Lima, influenciadora bastante conhecida, eles namoravam há 2 anos. A saideira do giro de notícias, Harry Kane chegou a 100 gols em apenas 104 partidas com a camisa do Bayern de Munique, ele fez 2 vezes nessa sexta-feira. Só para você ter uma ideia, o Harry Kane se tornou o jogador que mais rápido chegou a 100 gols no mesmo clube, nem Pelé havia conseguido chegar tão rápido no Santos. Pelé precisou de 106 jogos para alcançar a marca de 100 gols. Hora de falar sobre Neymar, que corre enorme risco de só voltar a jogar em 2026. O atacante do Santos, você sabe, teve uma nova lesão muscular que demanda 4 a 12 semanas de recuperação. Se as 4 semanas forem necessárias, ele terá condição de atuar a partir do mês de outubro, mas no pior dos cenários, voltaria apenas em dezembro. O problema é que o Campeonato Nacional, você sabe, se encerra no primeiro final de semana de dezembro. E é grande a chance de o Neymar não conseguir mais atuar. Com uma observação super importante, o contrato do Neymar com o Santos se encerra em dezembro. E não há nenhum movimento, pelo menos até agora, para a prorrogação desse vínculo. A gente sabe da ligação dele com o presidente do Santos, do pai dele, fazendo uma série de iniciativas no clube, em relação ao estádio, em relação à procura de um centro de treinamento, há uma série de outros interesses, além da questão envolvendo bola e Neymar, mas a verdade é que até esse momento não há nenhuma definição a respeito do futuro do atleta. Neymar, que disputou desde que foi recontratado pelo Santos apenas 21 jogos, com 6 gols e 3 assistências. O Santos tem 39 partidas, ou seja, dá para dizer que o Neymar atuou em pouco mais da metade dos jogos desde que foi recontratado. Hora de falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça, bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história. Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em 2 grupos, na Libra e na LFU, em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência.
Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Bora falar agora sobre o Internacional. Ramon Dias e Emiliano Dias foram apresentados como novo técnico e auxiliar nessa sexta-feira. E o filho do Ramon, o Emiliano, deu uma declaração que tem repercutido demais em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. O Emiliano afirmou, abre aspas, estamos no maior clube do sul do Brasil. Aqui temos que competir e vencer sempre. O pessoal do Grêmio ficou bastante irritado e torcedores têm se degladiado nas redes sociais por conta da declaração. Vale a lembrança de que o Grêmio havia emplacado 7 títulos consecutivos do Campeonato Gaúcho. Mas nessa temporada foi a vez de o Internacional quebrar essa sequência com a conquista do estadual. Só para completar, registrar também que Roger Machado caiu, dando lugar ao Ramon Dias, justamente depois de uma derrota para o Grêmio, derrota por 3-2 no último final de semana na casa do Inter. Beira-Rio, jogo para lá de emocionante, com 2 pênaltis batidos e convertidos pelo Alan Patrick. No finalzinho, no último lance do jogo para fazer o 3-3, o Alan Patrick chutou na trave. Na volta ainda houve um rebote, a bola para fora e o Grêmio ganhou o jogo. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que a Raposa está perto de fechar a 3ª maior venda dessa década. Marlon, lateral esquerdo de 28 anos de idade, será reforço em definitivo do Grêmio. Ele está emprestado, já disputou 22 jogos com mais de 45 minutos, precisa fazer mais 3 para que o Grêmio tenha a obrigação de comprá-lo. Operação de compra de 3,5 milhões de euros ou 22 milhões de reais. Pois bem, o Cruzeiro não tem feito grandes negócios e transferências de atletas. A década muito impactada pela presença do time na Série B, recuperação, agora com o Pedro Lourenço, é que a coisa tem dado uma engrenada. As 2 maiores vendas do Cruzeiro nesse período, desde 2021, foram a transferência do Vitor Roque, 4 milhões e 700 mil do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, e do Arthur Gomes, 5 milhões de euros, ela foi feita recentemente. Com esses 3 milhões e meio de euros, incrivelmente, o Marlon surge com a 3ª maior negociação. Se a gente computar na história, o Marlon será a 34ª maior transferência da Raposa, se igualando ao Mike. O Cruzeiro não tem grande histórico de transferência de jogadores, e todas as maiores há bastante tempo. A principal delas a do Giovani, que se transferiu do Cruzeiro para o Barcelona em 2001 por 20 milhões de euros. O Fred trocou o Cruzeiro pelo Lyon em 2005 por 15 milhões e 600 mil euros. Na sequência aparecem Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Arrascaeta, 15 milhões de euros da transferência de cada um desses atletas. Bora te explicar agora por que Bernard está irritado e chateado com o Cuca. Ele deixou isso bem claro depois de marcar o gol da classificação do Galo contra o Bolívar na última terça-feira de cabeça. Ele fez 1-0 para o Atlético e o Galo está na semifinal da Sul-Americana. Na entrevista coletiva, o Bernard deixou bem claro que não tinha nenhum diálogo com o técnico, com o então técnico, né? O Cuca já foi demitido e o Sampaoli assumiu seu lugar. Disse, inclusive, que o Sampaoli dá muito mais oportunidade para que ele converse e explique as posições onde prefere jogar. O Bernard ainda disse que o Cuca tentou a todo custo tirá-lo do clube e foi entender o que ele quis dizer com essa declaração. E consultei uma pessoa muito próxima ao Bernard. A resposta que eu obtive, abre aspas, o Cuca foi muito mal com o Bernard. Primeiro porque nunca apostou de verdade nele, apesar de o conhecer há bastante tempo. Depois, a gente descobriu que o Cuca saiu ligando para oferecê-lo para o Botafogo, para o Vasco da Gama e para o Santos, disse essa pessoa próxima ao Bernard. Antes de gravar o vídeo, obviamente, conversei com o Cuca para saber se ele queria se posicionar. Ele disse que não vê motivo para irritação do Bernard, que sempre o tratou super bem, relação cordial, mas que a decisão de não escalá-lo com mais frequência tinha muito a ver com o desempenho no campo. O Cuca justifica que escalou, enquanto foi técnico do Galo, aqueles que jogavam mais bola, especialmente nos treinos. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a 3ª opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a 3ª alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro.
E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São 2 os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado. Diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o Tricolor topou liberá-lo de graça. Não vai ficar com qualquer compensação financeira. Hora de falar sobre a delicada situação do Corinthians na FIFA. Poucos clubes estiveram numa situação tão incômoda quanto a do Timão. São 5 condenações na FIFA e dívidas que alcançam quase 120 milhões de reais. Dessas 5 condenações, 2 delas também já tiveram confirmação na Corte Arbitral do Esporte. Primeira, por conta da compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna, o Corinthians não pagou e foi condenado a pagamento de 41 milhões de reais. Mais recentemente, outra condenação na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões e 300 mil reais a Matias Rojas. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte também vai dar ganho de causa ao Tadieres, que cobra pouco mais de 23 milhões de reais pela transferência de Rodrigo Garro ao Timão, outro negócio em que o Corinthians fez e não pagou. Há mais 2 pendências que já foram dadas como ganhas pelo Shakhtar Donetsk em relação ao Maicon na FIFA e pelo Philadelphia Union em relação ao José Martínez também na FIFA. Esses 2 casos um pouco mais recentes vão demandar mais tempo até que sejam julgados na Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Se você somar todos esses processos, dá para dizer que o Corinthians precisará de quase 120 milhões de reais para escapar de transfer bans. 2 deles já estão efetivados e a grande preocupação é de que esse acúmulo de punições possa resultar na perda de pontos no Campeonato Nacional. A FIFA costuma começar a punir com perda de 6 pontos, depois passa para 12 e eventualmente pode até rebaixar o time de divisão. O Corinthians assegura que não vai recorrer a empréstimos para tentar solucionar os problemas com o Santos Laguna e com o Matias Rojas. Estou muito curioso para saber qual será a alternativa do presidente Osmar Stabile. Uma das possibilidades mais reais seria a da transferência de atletas. O problema é que tem faltado propostas. Exceto por uma oferta da Roma pelo Yuri Alberto na metade do ano, o Corinthians não teve grandes possibilidades de negócio. Existe uma especulação de que em breve o Zenit aparecerá com uma oferta gigante para contratar o Guinegão. O Corinthians segue em compasso de espera. Só para arrematar de vez o vídeo, contar que Renato Augusto admitiu em entrevista que seu sonho era se aposentar no Corinthians, mas o Augusto Melo, que havia acabado de vencer a eleição, decidiu por não renovar o contrato do Renato Augusto, que precisou buscar alternativas em outro clube e acabou fechando com o Fluminense. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!